Desde outubro do ano passado, o SUS é obrigado a oferecer para quem sofre com uma doença aguda ou crônica os cuidados paliativos. Foi por isso que a Escola do Legislativo, por meio do projeto Sextou, trouxe esta semana aos servidores da Casa de Leis a psicóloga Graziela Mungelli. Ela falou um pouco sobre a importância de um tratamento multidisciplinar para quem sofre com uma doença como esta. Confira como foi. Eu comecei com os cuidados paliativos, a estudar cuidados paliativos, quando eu conheci a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Eu não sei se todo mundo conhece, ela tem um livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e a gente muda bastante a forma de ver a nossa vida através desse livro dela. E ela foi o meu passo inicial. Eu ainda estou fazendo a especialização em Psicologia do Luto, em Cuidados Paliativos, mas eu estudo muito os dois temas e a parte do envelhecimento também, que tem toda uma ligação com o tema. Eu vou passar para cá primeiro, depois eu volto para lá. Os cuidados paliativos, esse paliativo, vem do manto, do termo palio, e são cuidados de proteção. Então, são os cuidados de proteger. Os cuidados paliativos, é bem extensa essa definição, mas como a gente tem hora que tem que colocar alguma coisa técnica, né? Então, eu trouxe a definição da Organização Mundial de Saúde sobre os cuidados paliativos. Então, é uma assistência promovida por uma equipe multiprofissional, e ela tem que ser interdisciplinar, então, são vários membros, que eles precisam conversar entre eles. E o objetivo nosso é dar melhoria e qualidade de vida para a pessoa que está enfrentando uma doença. Não só para a pessoa, como para os familiares também. E o nosso objetivo maior é aliviar a dor, a controlar a dor e aliviar os sofrimentos. Esse sofrimento, ele pode ser físico, social, psicológico e espiritual. Então, a nossa dor, ela não é uma dor só. Nós temos várias dores e isso nos causa muito sofrimento. Então, eu coloquei a equipe multiprofissional, a principal. Eu vou colocar para vocês bem a parte técnica mesmo, né? Bem como é que funciona os cuidados paliativos, e depois eu vou colocar uma parte mais humana nisso. A equipe começa, o núcleo dela é formado por um médico, um enfermeiro e um psicólogo, um assistente social. Eles fazem a primeira avaliação. Que paciente é esse? Qualquer paciente? Não. O paciente que é indicado a receber os cuidados paliativos é o paciente que recebe o diagnóstico de uma doença incurável que ameaça a vida dele. Porque a partir do momento que ele recebe um diagnóstico ele já está sofrendo. E nós precisamos lidar com essas dores. Então, por exemplo, uma mulher que acaba de receber o diagnóstico de um câncer de mama, ela não está sentindo dor ainda, ela não sente nada, ela está super bem, está fazendo todas as atividades que ela sempre fez, não mudou nada. Ela recebeu o diagnóstico. Ela está em sofrimento? Sim, ela já está em sofrimento. Então, eu preciso, essa paciente já é indicada a fazer os cuidados paliativos, porque ela precisa ser ouvida. Ela já está cheia de angústias. O que eu vou fazer? Como é que vai ser minha vida? Eu estou com um filho de 3 anos de idade. Eu vou ter que fazer mastectomia, vou ter que tirar a minha mama, eu vou ter que fazer quimioterapia, vai cair meu cabelo. Então, assim, já começa um sofrimento que muitas vezes não é falado, mas é sofrido. Depois, esses 3 ou 4, né, profissionais dessa equipe, eles avaliam esse paciente e aí é determinado os outros profissionais que vão fazer parte da equipe. Então, os cuidados começam com o paciente e os seus familiares. Essa é a resolução. Então, eu vim aqui também para falar para vocês que quando a gente não sabe das coisas, a gente fica meio perdido no mundo. O ano passado, 31 de outubro de 2018, eu até estava no congresso, nós estávamos no Congresso Internacional de Cuidados Paliativos, e aí foi aprovada essa resolução
dizendo que no SUS é obrigatório oferecer os cuidados paliativos. Então, quando a gente sabe disso, a gente pode exigir isso, e a partir do momento que a gente exige que os profissionais sejam bem informados, porque não é qualquer pessoa que pode fazer cuidados paliativos. Então, a gente pode exigir essa formação desses profissionais. Os cuidados paliativos, quanto mais cedo o paciente receber, o prognóstico dele é melhor. Existem pesquisas que falam que, dependendo do caso, a pessoa que recebe cuidados paliativos, ela pode viver até 1, 2 anos mais do que ela viveria. Porque todo o sofrimento dela é diminuído e ela tem qualidade de vida. Então, a gente tem que promover o controle da dor e controlar esses sintomas que tem o sofrimento. Eu até coloquei aqui. Nós trabalhamos com uma definição de dor total. O que é dor total? É a dor física, a social, a psicológica e a espiritual. Então, nós não podemos só lidar com uma dor. Só que a gente só consegue trabalhar com as outras dores a partir do momento que a dor física não existe mais. Então, hoje em dia, os pacientes, né, igual eu estava falando para a jornalista, nós morremos muito mal do Brasil. Uganda morre melhor que a gente, os pacientes de Uganda. E lá eles fazem muito tratamento de reza, de defumação. Então, tem umas coisas, porque tem um determinado momento que a medicina não consegue fazer mais nada, realmente. Aí os cuidados paliativos têm coisas para fazer ainda, porque a pessoa ainda está viva. É essa consciência que a gente tem que ter. Nos cuidados paliativos, nós não trabalhamos com a morte, nós trabalhamos com a vida. E a partir do momento que eu controlo a dor através da medicação, e aí tem a medicação, e cada medicação tem um efeito colateral, eu também sei trabalhar com esse efeito colateral, então essa pessoa não tem mais esse sofrimento físico, aí eu consigo trabalhar os outros sofrimentos, que são o social, que inclui a família, porque quando uma pessoa adoece, ela não adoece sozinha, a família adoece junto. Então, nós precisamos cuidar dessa família também, porque nessa hora, quando a pessoa se põe mais vulnerável, os problemas aparecem, as brigas aparecem, as disputas aparecem, o que nós vamos fazer, quem vai cuidar, quem não vai cuidar. Então, tudo isso vem à tona. E aí, como é que a gente faz com essas coisas que aparecem? Então, nos cuidados paliativos, a equipe lida com todo esse sofrimento, tanto do paciente quanto do familiar. O psicológico, que nós temos as angústias, que é esse exemplo da mulher com câncer, então ela já tem um sofrimento psicológico, ela não tem a dor física ainda, mas ela já tem a dor psicológica, e a dor espiritual, que é uma das primeiras coisas. Por que Deus fez isso comigo? Né? Por que eu estou passando por isso? Eu sempre fui tão boa, né? Por que está acontecendo isso? Então vem a questão espiritual. O profissional que trabalha com a parte espiritual nos cuidados paliativos é o capelão. Hoje em dia nós temos cursos de capelania, então não necessariamente tem que ser de uma determinada religião, mas ele tem que estar aberto para aceitar todas as religiões. Então, nós também, né, na psicologia, a gente também toma esse cuidado de acordo com a religião do paciente. Então, não é porque eu tenho uma religião, o paciente tem outra, que eu vou fazer essa diferença. Então, eu tenho que estar pronta para todo o sofrimento espiritual que possa aparecer. Então, todo sofrimento é urgente. Eu não posso deixar para amanhã. É agora. Ele está sofrendo agora. Então, eu tenho que lidar com isso. Para aliviar o sofrimento, é preciso compreender essas dimensões que eu tinha falado. Então, eu só consigo lidar com o sofrimento se eu vir essa pessoa de uma forma total. Opa, eu estou voltando. Dentro dos cuidados paliativos, nós fazemos, né, a aceitação da evolução da doença. Então, nós não podemos nem acelerar a morte, nem acelerar a morte e nem retardar a morte. Hoje em dia, a gente vê muito, porque a medicina está muito avançada, tem muita tecnologia. Então, vão acontecendo, os médicos vão fazendo procedimentos
E muitos procedimentos são muito fúteis, a gente usa esse termo, são procedimentos fúteis. Então, porque não quero que morra, né? Então você mantém a pessoa em sofrimento, né? E isso a gente chama de distanásia, que é uma prorrogação da morte. A eutanásia é você, né, que não é permitido no Brasil, é você fazer com que a pessoa morra. Então você acelera a morte. Então não pode nem uma aceleração da morte e nem uma prorrogação dela. Ela tem que seguir ela é progressiva, é um ritual. Promoção de qualidade de vida por meio da melhoria da doença. Então, ele não vai curar, mas eu posso fazer com que ele melhore. Então, eu preciso tirar os sintomas para que ele se sinta bem e tenha qualidade até que a morte chegue. Então, igual fala, você está cuidando da morte. Não, eu estou cuidando da vida, até que a morte chegue. Afirmação da vida e aceitação da morte como um processo natural. É um sistema de apoio para auxiliar a família a lidar com a doença e o luto. Então, normalmente, numa doença que não tem cura, a morte vai acontecer. E aí eu preciso saber trabalhar com esse luto. Então, quando esse paciente e a família, se eles recebem os cuidados paliativos desde o início desse diagnóstico, tudo isso é trabalhado. Então, a morte é falada e o processo de morrer, eu falo, não fica mais fácil, fica menos difícil. E aí, quando o luto vem, continua esse trabalho. E aí tem muito, cada lugar é de um jeito. Então, tem uns que dão atendimento uma semana depois, montam os grupos de enlutados. Então, tem todo esse respaldo depois da morte desse paciente. O que oferecer no cuidar? Manutenção do conforto, dignidade, a melhora da qualidade de vida. E esse que eu acho que é o principal, que eu falo... quando a gente começa a estudar sobre a morte, a gente começa a ver a vida de uma forma diferente. Então, tem até um jogo para a gente fazer. E se eu tivesse só mais um dia? Então, o que eu faria? Né? Se a gente começar a pensar sempre nisso e começar a cuidar com as nossas escolhas de hoje, a nossa qualidade de vida é outra. Então, quando a gente dá significado para a nossa vida, e quando a gente muda os nossos valores, a gente vive de uma forma diferente. E se a gente quer morrer bem, nós temos que viver bem também. Então, quando se indica os cuidados paliativos, eu já disse, né, no diagnóstico de uma doença incurável, em progressão e que ameaça a continuidade da vida. Precisamos reconhecer e nos conscientizar sobre a nossa finitude. Então, nós temos muito medo do nosso fim, mas nós vamos morrer. Tem até um exercício que a gente faz no público, né? As pessoas meio assim, aí olha para a pessoa que está do seu lado. Pega na mão dela e fala para ela, você vai morrer. Mas agora você fala, eu também vou. Então, aí a gente fica feliz, porque a finitude é humana, isso é humano, nós não podemos fugir disso. E já que nós... Dá um frio na barriga, não dá? Se eu te contar os exercícios que a gente faz, tem coisa que é assustadora, assim, mas é uma forma de enfrentamento, porque, assim, é uma realidade, isso vai acontecer, todo mundo vai morrer. Então, e aí fala assim, você fica falando disso? Eu falei assim, mas não vai fazer com que eu morra mais rápido. Na realidade, vai me tornar consciente, vai fazer com que eu veja a minha vida de uma forma diferente. Então, o que é imediato para mim? O que eu tenho que fazer? Né? Tem um jantar, jantar para falar sobre a morte. E aí tinha uma pergunta assim, se você fosse morrer daqui a 1 hora, para quem você ligaria e o que você falaria? Aí todo mundo ficou, né? Aí eu tenho 3 filhos, falei, não vai dar, vou ter que fazer uma conferência para poder falar com os 3, não tem como, né? E aí ele virou para a gente e falou assim, por que você não liga agora? Por que você não fala isso agora?
né? Então, a gente tem uma mania de deixar tudo para depois. E a gente deixa tudo para depois porque a gente tem medo de assumir que nós vamos morrer. Então, não, se eu fizer agora, né? Não, eu não quero dar conta disso. Então, eu vou deixando, eu vou viver mais ainda, né? E não quer dizer, independe de quanto tempo você vai viver. Vive agora. Não precisamos receber o diagnóstico de uma doença grave para que modifiquemos nossa vida. Todos nós vamos morrer, mas nem todos nós vivemos. Isso é uma frase a ser pensada. Então, todos nós, isso é uma certeza. Mas será que todo mundo está vivendo aqui? Né? Numa correria, num estresse, né? Às vezes a gente deixa de conversar, de falar bom dia, né? De sorrir, está sempre de cara fechada. Então, é nesses momentos que a gente começa a ver o que nós queremos para a nossa vida e realmente viver, porque não tem outra chance, né? Por mais que a gente possa pensar numa espiritualidade, né? Pensar, vou nascer de novo, tenho uma outra vida, né? Mas você não sabe em que papel você vai estar na outra vida. Aproveita como você está agora, vive como você está agora. Tem vontade de abraçar? Abraça, né? Conversa, ri, tenta ver a vida de uma forma diferente. É isso que a morte fez comigo. Ela me fez ver a vida de uma forma diferente. E é isso que eu tento passar para as pessoas, né? Então, nos cuidados paliativos, já que a pessoa está doente, é o que ela precisa enfrentar, então nós vamos fazer com que ela enfrente aquilo, ela e os familiares, da forma mais plena possível. Uma morte digna somente é possível mediante uma vida digna. É isso que eu trouxe para vocês. Eu não sabia quanto tempo tinha, e aí eu fico aberta para perguntas, dúvidas. Não é um tema que as pessoas gostam muito. Eu meio que assusto no início, né, Silas? Quando eu começo, o Luiz também. Quando eu começava a falar disso, aí tem gente que chega a ficar longe de mim, aí daqui a pouco fala assim, não, mas como que é esse negócio? Fala aí para mim. Porque é instigante, né? E aí, eu tenho um pouquinho mais de um ano, eu perdi meu pai, e eu fiz um curso, 2 semanas antes do meu pai falecer, eu fiz um curso Como Ajudar Quem Está Morrendo. E foi muito interessante para aquele enfrentamento da morte dele. Foi mais uma coisa dentre as coisas que eu já tinha. Porque a gente fica pensando, como é que é essa morte? Então, tem vários estudos que falam, nós não sentimos dor ao morrer. Mas você precisa ter alguém. Então, estar com alguém. E hoje em dia, muita gente morre na UTI sozinho, né? Isso é muito ruim. Então, alguém tem que estar lá. Eu lembro, eu pegava o pai, né? Aí eu pegava na mão dele, pai, o senhor não está sozinho. Eu não sabia se ele ia morrer naquele dia. Mas ali eu já falava para ele, o senhor está tudo bem, apesar de tudo, está tudo bem. Né? Então, eu pegava na mão, beijava, ficava junto, conversava, perguntei as coisas que eu queria saber, né? Porque depois que vai, não tem como, tem que ser agora. Né? É tudo muito urgente, é tudo muito urgente. Oi. Bom dia. Quer pegar? Tem que esperar 5 segundos. Tem que abrir e fechar. Não, subiu. É que tem que subir. Deixa eu dar. Microfone é sempre microfone. Meu pai era... O Benhor falou de oratória, meu pai era professor de oratória. E aí a gente aprende a falar no gogó mesmo, não tem essa. Isso aqui é muito incômodo. Já que tem que ser para gravação. Então, Grazi, meu nome é Jaqueline, eu sou jornalista, trabalho com Silas, trabalho com o deputado Pedro Kemp. E a minha pergunta é a seguinte, você falou a respeito de estar acompanhando as pessoas que estão nesse processo, né, até chegar à morte. E nos casos assim, de mortes inesperadas, tipo mãe que perde filho em acidente, sabe? Como lidar com isso? Acho que minha dúvida é essa.
Então, na especialização de psicologia do luto, a gente vê muito essa questão. O que acontece? As pessoas não dão conta dessa morte. Então, acontece o luto e eu falo assim, não, bola para frente, vamos, vai ficar tudo bem. Né? Então, essa é a primeira coisa. Nós não damos conta de mexer com a morte, de lidar com a morte. E a primeira coisa que a gente pensa é, vamos, bola para frente, né? Dá um mês, vamos trabalhar, você está mal. Não, nós precisamos escutar. A gente precisa validar o sofrimento dessa mãe, entende? Porque existiu a perda, não tem como. E a primeira coisa, quem já perdeu alguém aqui, qual que é o primeiro sentimento que tem? Eu queria de volta. E não tem como ser de volta. Não tem como voltar. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso validar esse sofrimento dessa pessoa. Eu preciso ouvi-la e vivenciar esse luto. Nós temos algumas técnicas, igual, vamos montar uma caixa das coisas do seu filho? Então, todas as coisas que eram importantes, né? E ela tem que vivenciar o luto, tem um tempo, e cada um tem o seu tempo. Eu já tive paciente que vivencia o luto de uma pessoa há 15 anos. 15 anos. Sim, tem gente que vive 15 anos vivenciando o luto, porque precisa de um ritual. Eu preciso. Por que faz todo aquele ritual de velório? Não, vamos enterrar logo. Não, o ritual é necessário. Eu preciso separar a roupa, eu preciso encomendar o caixão, isso é necessário, isso é um ritual que faz com que eu ressignifique a morte para mim e a perda. E ali eu vou vivenciar o meu luto, não importa o tempo, porque cada um tem o seu tempo, e a partir dali, quando essa pessoa começar a dar sinais de uma vontade de ir para frente, aí nós vamos trabalhando com essa ressignificação do novo, mas nunca deixando o velho e a perda, porque aquilo faz parte dela. Eu falo, a gente agrega valores. Então, são coisas novas que eu preciso colocar naquilo que já foi, e não tem como voltar. Tem que ter muito, muito cuidado, precisa da psicoterapia, precisa da escuta. Eu falo, não estou puxando a sardinha para o meu lado, mas, infelizmente, a psicologia auxilia muito isso. Mas precisa vivenciar esse luto. E essa questão, não, bola para frente. Não, a gente precisa viver o luto. O luto é necessário. E se a gente pega, então, tem muita gente, está sofrendo muito, vamos dar um antidepressivo, vamos dar remédio para ela. Aí ela toma um remédio, passa no velório super bem, não passa mal, está super controlada, mantém-se o antidepressivo, o ansiolítico, 2, 3, 4, 5 meses. Quando ela parar de tomar, ela vai sofrer o luto como se tivesse morrido aquela hora. Então, é um sofrimento que ele precisa ser vivido. E aí, quando tem os cuidados paliativos, quando a gente faz esse cuidado todo, desse processo do morrer até que a morte chegue, fica menos difícil. Eu lidei agora com uma paciente, uma adolescente, e a gente já sabia que o pai ia morrer, e a gente trabalhou a morte na terapia, sabendo, o pai vai morrer, não tem jeito. Sabe? Ele estava em fase de terminalidade de um câncer. Eu vou fazer o quê? Vou falar, não, está tudo bem, seu pai não vai morrer? Não, ele vai. E a gente colocava isso na sessão, sabe? Nós falávamos sobre isso até que o pai se foi. E ela, hoje em dia, ela sofre, mas ela fala, foi bom, sabe? Porque eu fiz ela entender que ela tinha que vivenciar aquele pai o máximo que ela podia. Então, eu falava para ela, vai lá, fofa ele. Eu falava para ela. Aí ela ia lá, apertava ele, beijava ele. Pai, eu te amo. Sabe? E ela fez uma caixinha, guardou as coisas dele agora. Tem a caixinha dele lá. Ontem mesmo ela falou para mim. Quer dizer que quando uma pessoa perde, igual a Jaque estava... igual a Jaque estava falando, de repente, igual o cantor esses dias... a família dele. No caso dessa família, seria um pouco mais difícil de aceitar essa morte?
por ser de repente, né? Porque ele não teve esses cuidados paliativos igual você está falando. E como que seriam esses cuidados paliativos nesse caso? Como que entra? Na realidade, nesses casos, não tem cuidados paliativos. Aí é a terapia do luto mesmo. Você tem que trabalhar com a família, e aí é uma terapia do luto, que tem toda uma técnica, né? Tem essa questão da caixa. Até a minha professora contando que ela tinha uma paciente que a mãe faleceu, e a mãe tinha um apartamento, e ela não mexeu no apartamento, ela deixou o apartamento como estava, não queria, né? Ela não limpava, deixava tudo do jeito que estava antes da mãe morrer. E o marido dela não aguentava mais aquilo. A gente está pagando IPTU, né? Todas as coisas em relação a esse apartamento, tem que fazer alguma coisa. E ela na terapia falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos fazer a caixa com as coisas, né, que representavam mais a sua mãe. Aí ela falou assim: tá bom. Aí resolveu, desmontou o apartamento, chegou com uma caixa de fogão. Colocou as coisas da mãe tudo dentro da caixa de fogão, colocou no corredor do apartamento dela. O marido disse que tinha que passar de lado assim. Eu falei assim: se a sogra incomodou viva, agora morta, continua incomodando, né? E aí foi aquele transtorno para ele. E aí tudo isso é trabalhado, né? E aí ela foi diminuindo a caixa. Foi diminuindo a caixa. Então, hoje em dia, ela tem uma caixa menor, que ela guarda no guarda-roupa. Quando ela tem saudade da mãe, ela pega a caixa, abre a caixa, chora, lembra da mãe, né? Aí, às vezes, ela compra alguma coisa, guarda lá dentro. Então, é a forma que você mantém contato. Bom dia, meu nome é Silvia. Eu também perdi meu pai e foi uma situação bem delicada. E o que acontece quando nós temos todo esse cuidado paliativo, mas a gente se depara com profissionais que não têm? Porque a maioria dos médicos trata como se fosse uma coisa e para eles é normal. Os enfermeiros também tratam de uma forma normal. Então, você tem todo o cuidado com aquela pessoa de não falar daquela doença, de tratar de uma forma, de tentar que ela tenha realmente um final de vida mais tranquilo. E quando você leva um profissional, você se depara com um profissional que parece que não é preparado para aquilo. O que a gente pode fazer? Existe algum curso que é dado para profissionais também? Acho que seria muito interessante isso. Sim, até eu trouxe para vocês essa resolução, porque quando você sabe que tem, você pode exigir. Existem cursos de formação. Eu fui buscar aqui, a Unimed estava oferecendo, mas para os profissionais da Unimed, e alguns buscam, mas ainda não se tem, é muito pouco. E não é só Campo Grande, é no Brasil inteiro. Então, os profissionais, realmente, eu falei, eles não sabem lidar com a morte. Essa é a maior dificuldade. Não é lidar com os cuidados paliativos, é lidar com a morte. Então, tem muito profissional que ele chega no momento, ele fala: eu não tenho mais nada para fazer, chama o paliativista. E aí ele não vai mais visitar o paciente, porque ele não tem mais nada para fazer. Só que o paciente confiava nele quando ele estava doente. Era ele que fazia a prescrição da quimioterapia, era ele que me atendia. E aí, quando o médico some, ele fala assim: agora eu vou morrer de vez. Né? Então, existe muita dificuldade. Existe. Tanto da área médica, até da própria psicologia. Porque é uma conscientização da finitude. A gente tem que saber lidar com a morte. E se você está lá no meio da saúde, você vai lidar com a morte constantemente. É impossível. Bom, Gra, meu nome é Silas. A gente conversa bastante sobre isso. Inclusive, eu acho que ela faz um pouco de laboratório comigo, né? Para poder. E eu também faço uma terapia de graça com a Grazi. Eu tenho uma preocupação muito grande. Minha família é muito pequena, né? Como eu já disse para você. E a última pessoa que eu perdi na minha família foi minha avó, quando eu tinha 12 anos. Embora eu seja bem novinho, né? Mas já faz um pouco de tempo. Então, assim, eu tenho medo dessa perca, sabe? Não sei quem será o próximo, de repente sou eu, né? Mas eu não sei como vou lidar com essa perca. Só de pensar em perder alguém da minha família, eu já sofro antecipadamente, né? Então, eu queria saber se existe alguma terapia
preparatória, alguma coisa assim, para lidar com esse luto antecipado, né? É uma coisa que me angustia, né? Só de pensar na possibilidade de perder, por exemplo, a minha mãe, com quem eu tenho muito contato, né? Muita afinidade, eu já sofro muito, né? Ligo para ela quase todos os dias, vou visitá-la pelo menos umas 3, 4 vezes por semana, né? Então eu fico muito angustiado. Então, e assim, a gente perde amigos, perde conhecidos, né? A gente sofre também com essa pessoa que vai e com a família delas que ficam, né? Mas assim, de perto mesmo, eu não tive essa experiência depois da fase de adulto, então não sei como é que eu vou lidar com isso, né? Então, é uma preocupação que eu tenho. Então, existe algum preparativo para isso? Você ter consciência disso já é uma grande coisa. E na própria terapia, você tem que ir colocando essas suas angústias. Porque a perda, o luto, ele funciona a partir da perda e do amor. Então, igual o pessoal, mas eu estou sofrendo tanto. Se você amava tanto, tinha que sofrer tanto. Né? É até estranho se não fosse assim. E na terapia você vai ter que ir trabalhando essas angústias. E uma coisa, a pessoa que a gente perde, ela é uma figura, a gente trabalha com a teoria do apego. Então, o que aquela pessoa representa para mim? E aí, a partir dessa figura, do que ela me representa, é o tamanho da minha perda. Então, eu tenho que entender o que ela representa para mim, e a partir disso, eu, tendo consciência, eu tenho que, não digo desapegar, mas colocar uma outra figura ou uma outra coisa no lugar, não trocando, mas entendendo que ela pode ir, entende? E que está tudo bem se ela for. Esse pensamento, está tudo bem se ela for. Então, aproveita agora que ela está aqui, eu falo para todo mundo, aproveita agora que está aqui, né, e faz tudo o que você quer, tudo o que você pode, né, e conversa sobre isso. É difícil, mas se a gente, em casa é engraçado, porque como a gente está sempre falando sobre isso, teve até um amigo do meu filho chegou e a gente conversando, né, e a minha mãe era professora. E aí eu falei assim, acho que o seu pai deve ter sido aluno da minha mãe. Aí ele falou assim, tia, pergunta para sua mãe se ela conhece o fulano. Aí meu filho virou para ele e falou assim, não vai rolar, minha avó já morreu. Aí ele assim, tia, desculpa. Aí ele falou assim, não, cara, fica tranquilo, aqui em casa a gente fala super bem sobre a morte. Aí eu falei, puxa, nem eu tinha ideia da dimensão, entende? Porque a gente conversa sobre isso, sabe? A gente conversa sobre isso. Eu lá em pior casa, que pareça. Uma época de falar assim, de morte. O meu filho era mais novinho, meu marido falava, Deus me livre, não fala essa palavra. Mas ela tinha virado um tabu na casa, sabe? Uma época. Muito engraçado isso. Eu quase perdi meu pai. E eu falo, você já quase respondeu, assim, minha pergunta, mas eu quase perdi. Eu achei realmente que ele tinha morrido durante um tempo, sabe? Porque eu vim de uma fazenda, sem contato. E aí eu tenho muito pânico. Muito. Sim. Nossa, tem dia que chega a me dar dor, parece. Aí eu ligo, aí eu falo. Aí eu faço tudo, assim, eu faço janta, eu tento o máximo, assim, mas parece que eu revivo. Acho que quando ele morreu eu vou sofrer menos que eu sofro todos os dias, sabe? Sim, mas essa é a questão, é de uma conscientização de que tem essa finitude, que é possível que o seu pai morra. Mas é possível que você morra antes dele, é possível que todo mundo aqui... Então, a gente não tem como... O problema é não ter noção dessa coisa. Sim, é você ter consciência que existe essa finitude e o que você faz nesse processo, porque o que acontece? Eu fico pensando só no que pode acontecer. E agora? E é o que você faz. Faz janta, liga para ela. Vai almoçar com ela. Porque depois vão ficar o quê? Essas lembranças. Né? Porque nós vamos. É uma coisa ruim de falar, porque nós não temos... Por que eu não fiz? Sim. Então, mais difícil. Então, se você resolve as coisas agora, né, vão ficar só as lembranças. O que dói não é o que você
fez com a pessoa, mas o que você deixou de fazer. Então, na hora da morte, realmente, a dor que ela sentia, ela falava desse jeito para mim. É o copo d'água que eu não peguei para ele. Sabe? Então, Sim, a culpa, sim, né? é a culpa. A culpa e o arrependimento. Gra, essa questão, obviamente, cada um tem um time, mas só relatar uma experiência. O meu filho perdeu a mãe de uma maneira muito, muito dolorida e ficou no processo de luto. Um dia, cheguei em casa e falei, hoje eu vou ter que... E fiz uma coisa meio que de choque com ele, né? Dizendo, olha, tua mãe morreu, mas eu estou aqui daqui a pouco. E falei para ele uma frase que ele sempre fala, né? Luto é luta. Eu falei, cara, enfim, vamos ter que dar algum sentido para essa tua dor. Você tem que... Porque outras dores também... E sempre dizia para ele, essa tua dor é aqui, tem dor acolá. A dor é muito democrática. Sim. A dor, ela... Sabe, a gente tem vários... Quantas histórias terríveis, né, de pessoas que nem conheceram a mãe, enfim. E foi claro, terapia, aquela coisa toda, mas eu senti que aquele dia, assim, parece que eu consegui interromper aquele ciclo da morte, né, de chocá-lo um pouco, né, enfim, só não sei se intuição de pai. Quantos anos né? ele tinha? Ele tinha 16. Ah, tá, já estava... 16. Porque até tem essa questão, quando a criança, ela não entende, até os 5 anos, ela não entende o que é a morte. Então, a mãe morre, aí você fala, a mamãe morreu, virou estrelinha, cada um conta a sua história. Tá, mas que hora que ela veio? Porque ele não tem essa questão de que vai e volta, entendeu? E que vai e não volta mais. Para ela sempre vai e volta. Então, tem todo esse cuidado. Mas aí ele já estava fazendo terapia, né? Então, talvez o choque deu certo, mas podia dar errado também, entendeu? Mas são coisas, mas vem muito da relação também. Então, você, naquele momento, você deve ter percebido que deu, filho, vamos lá, né? Mas sempre ouve. Se a pessoa quer falar sobre aquilo, ouça. Ela está precisando falar sobre aquilo. E, às vezes, ela não fala necessariamente naquelas palavras, mas ela fala de uma outra forma, né? Então, por isso que na psicologia a gente tem essa questão da escuta, né? E do não julgamento. Então, a gente não julga, a gente ouve, a gente tenta entender o que está acontecendo. E aí são nas entrelinhas que as coisas são ditas, né? É no não dito. Graziano, meu nome é Odione. A gente está falando, né, está se conversando bastante sobre a morte, o luto da morte de alguém que se foi. Sim. Mas o luto não é só essa morte, né? Eu acho que rapidamente também a gente já conversou sobre isso, sobre essa questão do luto, as nossas experiências de vida, a finitude dos processos que estamos vivenciando também, uma separação, a gente conversando aqui, um bichinho que faleceu, Sim. ou que não era nosso, a gente cuidou de um tempo, já tem que devolver. Então, o luto, né, não é só essa perda de alguém uma pessoa. que Não. faleceu, né? Não. Nós fomos listar o luto, nós ficamos assustados, assim, onde o luto entra. O luto entra numa cirurgia bariátrica, porque eu perco um corpo e eu tenho que ter outro. Eu perco numa gravidez, porque eu vou perder a minha vida que eu tinha antes. Agora eu vou ter uma vida que eu não vou poder dormir, né? Uma vida que eu vou ter que cuidar de alguém. Tudo isso é luto. E cada um enfrenta isso de uma forma diferente, né? O luto de uma pessoa que precisou amputar um membro, tudo isso tem luto. Nós vivemos luto na separação, nas relações. E aí é muito de você viver por você mesmo, sem esperar pelo outro. Porque quando o outro é tudo para você, quando o outro se vai, você vira o quê? Nada. Entende? Então, quando você é você e você se coloca no mundo, mesmo que o outro vá, ele não é você que está indo. Ele foi e você ficou. Então, nós temos que cuidar com tudo que a gente põe no outro. Eu só consigo ser feliz se eu tiver meu marido junto comigo. E aí, numa separação? Você foi embora. E aí, cadê você? Né? Aí, se você se despersonifica, cadê você? Né? Então, é isso que a gente tem que cuidar, que são lutos, sim. Dentro dessa questão que foi colocada, meu nome é Lúcia, eu trabalho com Pedro Kemp,
E eu tenho uma atuação na educação especial. Sim. E nós lidamos muito com a questão do luto, porque a mulher, ela engravida, ela sonha, né, com esse bebê, com esse filho, com essa filha, e ao receber, né, esse filho no nascimento, na verdade, ela morre ali, né, aquele filho. Sim, né? porque ela idealiza ela precisa filho enterrar perfeito. aquele filho, né, que foi idealizado, sonhado, Sim. e de fato receber esse filho, né, real. Sim. Então são experiências muito ricas, né, que a gente vive, mas também é uma questão muito assim delicada, e nós não temos, na verdade, nós temos a psicologia, enfim, mas a gente não tem um setor que trabalha especificamente, né, isso. A gente trabalha no conjunto, né? E eu queria escutar um pouco de você, né, sobre essa questão, como que a gente trabalharia, poderia melhorar, otimizar isso dentro de uma entidade que lida no dia a dia com isso. Então, esse é um dos lutos não reconhecidos, porque não é permitido, né? Ah, seu filho está aí, né? Por que você está reclamando? Você tem um filho, né? Mas ela idealizou aquele filho, né? E é difícil você desmanchar aquele filho que você idealizou e colocar aquele outro, né? Que vai ser dependente de você, que, né, vai te dar trabalho constantemente. Eu até eu estava pensando em fazer um estudo sobre, por exemplo, numa situação, né, dessa, por pior que seja, se uma mãe dessa não for trabalhada, quando esse filho, por alguma questão, porque quando essas crianças têm algum problema assim de saúde, a sobrevida é menor. Então, você imagina na cabeça de uma mãe dessa quando o filho dela morrer. Porque ela vai ter um alívio, porque dava muito trabalho. Às vezes ela está sozinha, porque nessas situações o marido foi embora, ela está sozinha. Então esse filho morre, né? Então me dá um alívio, não tenho mais esse filho para cuidar, mas eu tinha um amor por esse filho. O que eu faço com esse alívio e esse amor e essa culpa toda junta numa vez só, entendeu? Então precisa trabalhar com ela esse filho ideal e esse filho real. Ela vai ter que olhar isso. Infelizmente, vai ter que ir trabalhando, né, como se fosse na caixinha lá, que você coloca o filho real lá dentro, né, e enterra esse filho real, o ideal, e fica com esse filho real. Então, o que esse filho te traz? Né? Então, porque você tem que dar uma perspectiva nova, mesmo diante da coisa ruim. Né? Que talvez não seja uma coisa ruim, porque ela vai aprender com aquilo também. Tem um porquê dela estar com aquele filho. Só para acrescentar, uma boa parte das nossas entidades que atuam nesse setor, elas vêm de uma experiência muito sofrida, e é onde se funda uma instituição até para poder trabalhar com essas crianças. Se você pegar historicamente, a PAI, Pestalozzi, começaram vem com situações. Juliana Varela, né? Sim. Situações que são vividas, né, dessa maneira. Os grupos de enlutados, né? Tem alguns grupos que são... Tem um site, são 7 mulheres, elas perderam alguém. E aí tem um site que fala, vamos falar sobre a morte? E aí várias pessoas, né, mandam mensagens, aí tem grupo no WhatsApp, cada um coloca, né, a sua experiência diante de uma perda, e aí vai trabalhando. Só que é difícil eu te dizer o que fazer, porque cada caso é um caso. Então, o principal é isso. Ela vai ter que reconhecer esse novo filho, né, e trabalhar diante dessa realidade. Não tem como. Só que tem que ouvi-la. Ela tem uma dor, e essa dor precisa ser ressignificada, entende? Eu não posso dizer, não, tá bom, seu filho está aí. Não, meu filho real, o que eu queria, não está aqui. Ele morreu, ele ficou em algum momento,
né? Até porque essa criança vai sentir essa rejeição também. Então, aí vão ser 2 problemas. Gra, eu gostaria de saber se existe assim um processo de fuga, né, de alguém que está passando por uma dor. Pergunto isso porque eu fiquei viúva muito jovem, com 29 anos, e eu precisei ser muito forte. Eu não sei até hoje se eu fingi que eu era, eu acabei sendo. Sim. Né? Mas, assim, isso já tem mais de 25 anos. Será que um dia pode acontecer dessa dor chegar? Porque eu retomei minha vida. Mas, assim, eu já me peguei pensando várias vezes nisso, né? Porque eu não chorei. Ou será que eu fingi, ou será que eu sou essa forte mesmo? Então, você deve ter usado algum mecanismo de defesa aí dentro que fez com que você se protegesse dessa perda. Eu não vou dizer para você que sim, daqui a um tempo pode acontecer alguma coisa e você chorar e vir toda a dor de novo. Porque eu não sei, na realidade, como que você lidou com isso, entende? Mas sim. Em algum lugar ela pode estar. Em algum lugar ela está. Às vezes você ressignificou de alguma forma, tipo, começou a colocar no seu trabalho, se dedicou a um filho, entendeu? Tem gente que numa perda... igual tem uns maratonistas que eles perderam as pernas, né? E aí fica aquela questão de superação, o cara vira maratonista e não sei o quê. Foi a forma que ele ressignificou a perda das pernas, né? Então ali ele trabalhou o luto dele, né? Então assim, nós fazemos isso. O ser humano é muito complexo, não é complicado, é complexo, né? Então ele cria meios e a gente tem que estar atento a essas formas, né, desses mecanismos que são criados, sim, porque nós precisamos nos proteger de alguma forma, né? Então você se protegeu, né? Não sei, deve ter mais alguma coisa, né? E eu não posso dizer para você, sim, pode ser que daqui a um dia aconteça alguma coisa e que dê um clique em você e você comece a chorar e venha toda a sua história. Ou pode ser que você passe a sua vida, entende? Bom dia, meu nome é Renata. Comigo acontece algo assim bem parecido com o que a Magda colocou. Eu perdi minha mãe esse ano. E quando eu a perdi, fazia menos de um ano que eu estava morando aqui em Campo Grande. E quando a gente se mudou para cá, eu, meu marido e minha filha, ela foi radicalmente contra, porque ela gostava de todo mundo muito junto dela. Ela morava a menos de um quarteirão da minha casa. E a minha filha tinha, assim, dormia 2 vezes por semana, no mínimo, na casa dela, uma relação muito forte. Então, naquele primeiro momento, eu vivi um luto e culpa junto. Sim. Porque eu pensava, por que eu mudei? Por que eu fui fazer isso? Né? Então, naquele primeiro momento, foi dessa forma e, assim, e foi um momento de muito sofrimento. Com o passar do tempo, eu comecei a usar de subterfúgio de não pensar. E eu vivo isso até hoje. Sim. Então, assim, eu não penso nela. Mas sofre. Mas eu consigo não sofrer se eu não pensar. Sim. Então, eu me condicionei a não pensar. Né? E há um mês atrás, eu estava, que eu sou de Paranaíba, a gente estava lá, e eu fui tomar um café com a minha irmã e eu comentei com ela, eu falei, olha, o meu sofrimento diminuiu a partir do momento que eu não penso. Ela falou assim, engraçado, eu também. E eu ia comentar isso com você, eu também não penso. Porque se eu pensar, eu fico doida, eu vou sofrer muito, então eu não penso. E de lá para cá eu comecei a me perguntar assim, se em algum momento isso não vai vir ruim, não vai ser ruim, né? Às vezes eu penso que não, porque eu não falo que eu não vivenciei o luto. Eu estava vivenciando, só que chegou num momento que estava tão complicado que eu achei o não pensar o jeito de fugir dele. Sim. Entendeu? Mas você percebe que quando você fala que se você voltar a pensar nela, você vai sofrer? Sim. Então o sofrimento está aí dentro. Ele só está disfarçado, entendeu? E se você conseguir ficar diante desse sofrimento e ressignificar esse sofrimento para você, você vai poder pensar nela tranquilamente. Entende? Faz a caixinha. Mas assim, é engraçado porque na minha casa tem minha mãe
em todos os cômodos. E como é que você faz? Porque a gente dividiu as coisas dela, porque meu pai ela, apesar que ela era bem mais nova, mas meu pai tem 80 anos, então não tinha como ele ficar morando sozinho, então ele foi morar com a minha irmã, e a gente dividiu. Então, assim, quando alguém novo chega na minha casa e entra no quarto da minha filha, por exemplo, ela fala assim, minha avó deu, isso aqui foi da minha avó que deu, minha avó... E na casa inteira tem muita coisa dela. E como muita é que você coisa não pensa dela. nela? Acho que é um pensar diferente. É assim, eu olho, eu lembro, mas eu não paro tudo para pensar, entendeu? Porque eu acho que se eu parar tudo para pensar, eu vou voltar naquilo que eu vivia nos primeiros meses ali, no primeiro mês, no segundo mês. Né? Por exemplo, é engraçado que a minha irmã manteve o número do telefone dela, porque tinha um contrato lá. E aí eu pegava o WhatsApp e eu ia ficar ouvindo todas as mensagens dela, quase todos os dias. E principalmente quando eu estava sozinha. Eu ficava ouvindo. Aí um dia eu fui ver, ele não estava no WhatsApp. Aí eu fiquei muito brava com aquilo. Eu falei, nossa, vou ligar para minha irmã, vou falar para ela por que ela foi fazer isso. Ela podia ter me avisado, eu ia salvar essas conversas. E eu não fiz isso. Aí eu falei, não, mas ela está sofrendo também, não vou fazer isso com ela, né? Esse é outro erro também, a gente tem que compartilhar o sofrimento. Se ela está sofrendo pela mesma coisa que você, por que vocês não podem sofrer juntas? Entende? A gente tem que compartilhar, porque daí você sofre com a sua dor aí, eu sofro com a mesma dor aqui. E se a gente coloca a dor junto, ela fica mais leve. Tem várias histórias de casais assim que já estavam mais de 40 anos juntos e aí ele adoece. Aí ele faz de conta que ele não sabe de nada e ela faz de conta que ela também não sabe de nada. E eles vivem daquele jeito. Aí, num momento, acontece de saber. Aí, tipo assim, o senhor chamou o médico e falou assim, vamos fazer uma coisa, eu já organizei o meu velório, tá tudo certo aqui, até o que é para ser dito. Mas você não fala para ela que eu já fiz isso. Né? E aí ficam os dois sofrendo, e aí quando eles se descobrem, eles começam a ver a vida de uma forma diferente. Aí eles resolvem viajar, resolvem ficar mais juntos, porque enquanto ele está saudável, ela também está saudável. Né? Então a gente não precisa fazer nada, a gente continua a nossa rotina. Só que deixa de fazer coisas que seriam especiais para os dois. Sabe? Porque fica nessa dificuldade de compartilhar o luto. Por que não compartilhar o luto? Vamos chorar junto, abraça, beija, chora, vive isso. Respira, enxuga a lágrima e vamos, entende? Vamos para a última pergunta. Vamos lá, voltando no tema principal, que seria os cuidados paliativos, ficou claro que baseado em aceitar a morte, que é preciso aceitar a morte, mas vivemos numa cultura ocidental que abandonou completamente a ideia de morte. A nossa cultura aqui na Europa abandonou a cultura de morte. Sim. Até valoriza arriscar a vida, esportes radicais, as pessoas testam os limites do seu corpo, arriscam a sua vida e é bem considerado socialmente. Sim. Aí eu trabalho com línguas, trabalho com ensino. Nas escolas, na primária, se toca a criança em diversos contextos sociais. Criança na escola, criança no médico, criança não sei o quê. Nunca tem criança no velório. Sim. Não se toca o vocabulário da morte. Eu trabalho com ensino de línguas. Eu já pesquisei. Em nenhuma língua existe nenhum livro de ensino de línguas que contenha o vocabulário da morte. Sim. Caixão, tumba, não tem, não existe. É um tema tabu. E aqui a pergunta. Para o trabalho de vocês, para poder implementar esse trabalho, seria bom fazer uma reforma no sistema educativo que obrigasse a introduzir esses temas para retomar a cultura da morte na cultura ocidental, igual que em outras culturas? A questão obrigar é meio complicado, né? Mas eu acredito que se esses temas viessem, né, com mais naturalidade, ficaria mais fácil, sim. O Luiz foi um professor de espanhol, e aí o ano passado eu fui para o México, na Semana dos Mortos, para estudar a morte.
E aí ele me ajudando, porque eu ia no cemitério, ia para as coisas, e aí ele foi me passando as palavras, né, que tinham relação com a morte, porque eu ia chegar no México e não ia saber nada, porque nos livros realmente não se fala desse assunto, porque tem a questão da finitude. Se eu falar de morte, eu vou morrer? Não, eu não vou morrer. Eu tive um terapeuta que ele falava para mim que ele não ia morrer. E aí, quando eu começava a falar de morte, ele ficava assim, me fala alguma coisa hoje. Era muito engraçado, porque ele falava que ele não ia morrer, mas ele gostava de ver como eu via a morte, né? Porque ele falou assim, é tão fácil o jeito que você vê a morte, né? Mas eu falei assim, mas é. E é diferente você tornar a morte banal, não é isso. É processo natural. Pessoal, sextou na Assembleia? Então um abraço, beijo, bom final de semana. Obrigado, Silas, obrigado, Gra.